irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Tomai os vossos assentos, glorificando a Deus. Eu servo a minha gratidão a Deus por estar nesta casa e juntos adorarmos a Ele na beleza de sua santidade. A minha gratidão ao pastor desta igreja, nosso pastor José Wellington Costa Júnior, aqui na pessoa do seu co-pastor setorial, pastor Danilo Riqueto, a coordenação da UMADEB 19, a minha gratidão e o desejo do meu coração é que a boa mão do Senhor permaneça estendida sobre vocês, vos abençoando e vos prosperando em tudo. Eu entendo que desde ontem vocês estão sendo ministrados por Deus e eu creio que o Espírito Santo de Deus ainda falará ao nosso coração. Há um texto em meu coração e eu quero meditar com vocês. Por esta razão, abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 9 e 10. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 9 e 10. Amém. Está escrito: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Amém. Jovens, Igreja do Senhor, o texto lido são as últimas palavras de um homem que dedicou a sua vida, após a sua conversão, ao reino de Deus e ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Este homem que antes era um perseguidor da igreja, tornou-se um dos perseguidos por amor de Cristo Jesus. Porém, há uma inquietação nesta segunda carta de Paulo a Timóteo. Quando ele escreve a sua primeira carta, ele está preso em Roma no ano de 61 depois de Cristo. E em sua carta e em sua oração, ele expressa a Deus a sua vontade e o seu desejo que ele fosse liberto de sua prisão, entendendo que o seu ministério não havia chegado ao fim. Porém, 7 anos depois, ele está mais uma vez preso em Roma, sob a acusação de ser um dos incendiários daquela cidade. E já nesta segunda carta e na sua segunda prisão, nós não vamos nos deparar com nenhum texto de Paulo pedindo a Deus para que fosse liberto, para que saísse das suas cadeias, porque na sua segunda carta a Timóteo e na sua segunda prisão, ele entende que agora o ministério que Deus havia lhe confiado já estava se findando. Tanto é que no versículo 6 do capítulo 4 da segunda carta ele diz: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida.
ele expressa e reconhece que os seus dias estão se findando. Porém, diante dessa expressão e desta oração de Paulo ao seu Deus, ele faz um clamor em sua carta a um jovem obreiro chamado Timóteo. E ele diz: procura vir ter comigo depressa. Ele está expressando a sua solidão. E ele está expressando em sua carta que os seus últimos dias estão sendo angustiantes. Porque no auge do seu vigor, no auge do seu ministério, este homem teve tantos em seu redor, teve tantos em sua volta, mas agora nos últimos dias ele tem que clamar para que alguém possa vir ter com ele. Ele tem que suplicar para que alguém possa o ajudá-lo, porque no capítulo 2 da sua segunda carta ele expressa que outros cooperadores da obra também o abandonaram, o deixaram na mão. Ele está sozinho, e é por isso que ele clama a Timóteo para que Timóteo saísse de Éfeso e fosse o encontrar em Roma. E o sentimento de Paulo na sua carta a Timóteo, ele se expressa ou ele se assemelha ao sentimento de Jesus Cristo dentro do jardim do Getsemane, aonde ele vira-se para os seus discípulos e os questiona, dizendo que eles não vigiaram com ele nem sequer por uma hora em oração. E ele diz: o meu espírito, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Este também é o sentimento de Paulo ao escrever a sua carta a Timóteo. E por que ele clama para que Timóteo viesse ter com ele depressa? Porque um outro dos seus discípulos, chamado Demas, o desamparou. Mas ele faz uma observação acerca deste abandono de Demas, e ele diz que Demas amou o presente século. Mas uma coisa a se pensar é que este discípulo chamado Demas foi vocacionado e chamado por Deus para um ministério. Demas viu milagres acontecerem através da vida do apóstolo Paulo e através da sua própria vida. Demas viu o evangelho ser anunciado e vidas serem convertidas ao Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo diante de tudo isto, Demas desampara não só ao apóstolo Paulo, mas também a Cristo Jesus, aquele que ele chamou, aquele que lhe vocacionou. Mas diante desta atitude de Demas, o que me preocupa é o que ele carregou em seu coração, pois Paulo diz que ele amou este presente século. Em outros textos diz que Demas amou mais a este mundo do que ao seu próprio Cristo. Diante dessa perspectiva, nós temos que observar que quando nós amamos o mundo, que quando nós amamos este século, nós consideramos ser impossível viver uma vida de intimidade com aquele que nos vocacionou. Quando Demas decide desamparar Paulo, é porque os seus olhos já estão cegos para ver. Quando Demas decide amar a este mundo, é porque o seu coração já não está arraizado com aquele que o chamou e o vocacionou. Demas ama este mundo, mas há um perigo em amar este mundo, há um perigo em amar este século. É por isso que João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15 a 17, ele disse: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Observe que quando Demas se posiciona dizendo que desampararia Paulo, que abandonaria o Evangelho e o seu ministério, ele está dizendo não só a Paulo, mas a Cristo Jesus, que o seu amor ele foi trocado. O seu amor não é mais pela vocação, o seu amor não é mais pelo seu ministério, mas o seu amor agora está enraizado neste mundo, está enraizado neste século. E a partir do momento que o amor de Demas está enraizado neste século, ele não consegue compreender, ele não consegue ter a dimensão do amor de Deus sobre a sua vida. Sabe por que às vezes muitos jovens se frustram, param em meio à caminhada? É porque o seu amor por este mundo, o amor por esta terra, está além do que o seu amor pelo seu Deus, está além do seu amor pelo céu. Mas eu creio que nesta manhã eu estou pregando não a uma geração de Demas, mas a uma geração que deseja o céu, que anseia por aquele que habita no céu. Se isto é verdade, expresse a sua gratidão a Deus, glorificando a Ele. Mas quando Demas se posiciona dizendo que ama este mundo, que ama este século, além dele não compreender qual é o amor de Deus, a grandeza do amor de Deus sobre a sua vida, Demas está dizendo com outras palavras ao seu Deus, que ele se torna o seu inimigo. E por que eu digo isto? Porque Tiago, em sua carta, no capítulo 4, versículo 4, ele diz: homens e mulheres infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando Demas coloca em seu coração amar este mundo, ele está dizendo a Deus: a partir de hoje, eu me torno o seu inimigo. Agora pare por um instante nesta manhã e pense a gravidade da atitude de Demas diante de uma vocação, diante de um ministério, diante de um chamado feito por Cristo Jesus. Agora se posicionar como um dos seus inimigos. Demas está rasgando a sua vocação, Demas está rasgando o seu chamado. Quem olhava para Demas poderia dizer com certeza: esse será bem sucedido, com certeza esse irá conquistar tudo que um dia sonhou. Mas o mundo começou a entrar no coração de Demas, o prazer da carne começou a entrar nos pensamentos de Demas, e é neste momento que Demas começou a pensar: tanto faz, não há problema, ninguém está vendo, depois eu peço perdão e a vida que segue. Mas em meio a estes pensamentos, o amor pelo mundo vai se alastrando, e aquele que habita dentro, chamado Espírito Santo, não está disposto a guerrear por espaço. Já que Deus ama o mundo, eu me retiro de dentro da casa. Já que a tua atitude é amar os séculos, eu peço licença e eu me retiro dentro deste templo chamado corpo.
Aí Demas fica cego e não consegue enxergar o amor de Deus em sua vida. Demas é aquele que flerta com a sua vocação. Demas é aquele que flerta com o Evangelho. O pensamento de Demas é: eu até vou, eu até gosto, mas Demas sempre tem um mais. Já observou que tem pessoas em nossa volta que as palavras são as mesmas? Eu até vou na manhã de encerramento da Almadé, eu até vou te acompanhar, eu até gosto, mas parece que tem algo que sempre me impulsiona a sair. É por isso que às vezes jovens pulam no congresso, exaltam a Deus, mas quando sai deste ambiente de adoração, a sua vida torna as velhas práticas, vira uma roda gigante sem fim. Aí já não há mais expectativa, já não há mais esperança, e a sua vida começa a estagnar, a sua vida começa a parar. Esta é a geração Demas. Quer viver neste ambiente, mas não quer compromisso com o dono da casa. Até quer colocar a camiseta do congresso, mas não quer o compromisso com aquele que fala no congresso. Demas conviveu com o apóstolo Paulo, mas não foi capaz de esperar o processo, porque Demas quer o auge do ministério, Demas quer a excelência do ministério, mas Demas não quer orar na rua chamada direita. Meu Deus. Demas quer o auge, quer os aplausos, mas Demas não quer os açoites, as prisões, o apedrejamento, o perigo, a fome, a sede, o frio, a nudez. Demas não quer a crucificação do Evangelho. Paulo viveu tudo isso em 2 Coríntios capítulo 11, mas Demas quer o atalho, Demas quer o jeitinho, Demas quer o acordo. E o que me preocupa é que a minha geração tem se assemelhado a Demas. Quantos jovens chamados e vocacionados por Cristo Jesus já não abandonaram as suas Bíblias, já não trancaram os seus cursos de teologia, já não conseguem mais dobrar os seus joelhos e orar a Deus por sequer 10 minutos, apostatam da sua fé, rasgam a sua chamada, rasgam a sua vocação, e alguém olha e diz: mas não era ele que pregava, não era ela que cantava. O que aconteceu? É a geração Demas que começa a entrar dentro das nossas igrejas. Mas eu creio que nesta manhã o espírito de Demas baterá em retirada nesta casa. Eu não saí da minha casa para brincar de pregar, eu vou ser profeta de Deus ao teu coração. Você não ficará aprisionado ao espírito de Demas, você não ficará aprisionado a este sentimento de desistir da chamada. O Espírito que lhe trouxe aqui esta manhã irá lhe fortalecer para que você entenda que o teu nome não será Demas, o teu nome será Timóteo. Demas me desamparou, amando este presente século. E Demas desceu para uma cidade chamada Tessalônica. Para Demas, Tessalônica tornou-se um lugar de barganha. Para Demas, Tessalônica tornou-se um centro de negociações. É o lugar onde eu me escondo.
é o lugar onde para mim é mais cômodo, já que eu não quero viver a minha chamada, já que eu não quero viver a minha vocação, eu desço para Tessalônica, porque em Tessalônica eu posso governar a minha vida. O que Demas está querendo é a sua liberdade, é viver conforme a sua própria vontade. Mas Demas se esquece que aquele que é chamado e vocacionado por Deus, quem o governa não é a sua própria vontade, quem o governa não é os seus desejos, mas quem o governa é aquele que habita dentro de um vocacionado. Por isso, moço, entenda esta manhã que por mais que está sendo difícil a ideia de perseverar até o fim, você precisa entender que há uma chamada e uma vocação de Deus sobre a sua vida, e aquele que te chamou e que te vocacionou é o que se responsabiliza de cuidar dos teus dias, de velar pela tua história. Eu sei que não é o nosso costume, mas por um instante levante a tua mão ao céu. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Este espírito de desistência sairá da tua história, dos teus dias, porque você não vai abrir mão do chamado que Deus te fez, da vocação que Ele te fez. Você vai chegar até o fim. Mas pregador, faz tanto tempo, parece que eu olho e nada acontece em minha vida. É por isso que eu prefiro descer para Tessalônica, porque em Tessalônica o que rege é a minha vontade. Isto me preocupa, porque diante desta atitude de Demas, nós temos que pensar que o relacionamento com Deus, ele não pode ser baseado em um triângulo amoroso. Deus, eu e o mundo. Nós temos que entender que há um Espírito que habita em nós e que Ele tem ciúmes de nós. É por isso que Tiago, no capítulo 4, versículo 5 da sua carta, ele faz esse questionamento: não sabeis vós que o Espírito Santo sente ciúmes de vós? É a ideia dele olhar para nós nesta manhã e dizer: eu não te divido com absolutamente ninguém. Aleluia! É a ideia dele olhar para nós dentro dessa casa e dizer: as propostas do mundo até parecem chamativas, atraentes, mas eu não troco você, eu não abro mão de você. Ei, entenda esta manhã que por mais que às vezes o teu amor por este mundo está gritando mais alto, aquele que te vocacionou está dizendo: eu vou dar um fim neste triângulo amoroso, eu vou dar um basta nesse relacionamento com o mundo. Você não pode viver a sua vida como se não tivesse um Senhor sobre os teus dias. Eu me lembro do que Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, quando ele expressa: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe, há um propósito. Qual é? Experimentar a vontade de Deus.
entender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas para que eu consiga experimentar qual é a vontade de Deus, o meu corpo precisa estar como um sacrifício vivo diante de Deus. Aí eu lembro de Isaac e Abraão. Quando Deus pede para que Abraão sacrificasse o seu filho, talvez aquele cenário para Isaac era comum, era cotidiano. O meu pai Abraão está indo sacrificar ao Senhor. O meu pai Abraão está indo cultuar ao seu Deus. Mas só que em um dado momento da caminhada, Abraão diz aos seus servos: ficai aqui, porque eu subirei ao monte convosco. Quando Isaac sobe com o seu pai Abraão, Isaac observa que há lenha para o altar, há o cutelo para imolar o cordeiro. Mas ele questiona, dizendo: meu pai, aonde está o cordeiro? Talvez Abraão, com a sua voz embargada, tenha que olhar para o seu filho e dizer: Isaac, o cordeiro para si, Deus proverá. Mas não sabendo Isaac que ele seria o sacrifício daquele culto. Mas observe que o texto diz que as mãos de Isaac, os pés de Isaac são atados e postos sobre o altar. Abraão está pronto para sacrificar aquele cordeiro. Mas o curioso é que em momento algum nós vamos nos deparar com Isaac olhando e dizendo: Abraão, meu pai, eu acho que o senhor está equivocado. Eu acho que o Senhor está fazendo de uma maneira errada, porque eu não posso ser o sacrifício, eu sou o teu filho. Mas Isaac não questiona, Isaac não repele a atitude do pai. Isaac está pronto para ser sacrificado. E por que não há questionamento na atitude de Isaac? Porque Isaac sabe que quem o colocou sobre o altar foi o seu pai. E se foi o seu pai que o colocou sobre o altar, ele sabe que a atitude que o pai tomar acerca da vida dele é o melhor. Isaac tem a consciência: não foi a minha vontade que me trouxe até aqui, mas foi a vontade do meu pai. É por isso que ele não questiona. É que ele tem a consciência de que mesmo que ele morra, a vontade do seu pai vai se cumprir sobre a sua vida. Sabe que o Espírito de Deus fala ao nosso coração esta manhã que precisamos aprender a confiar na vontade do nosso Pai. Por mais que às vezes seja difícil, Isaac, esta manhã entenda que a vontade do teu pai sobre a sua vida, ela prevalecerá. A vontade do teu pai sobre a sua vida, ela sempre será melhor e maior. É por isso que Demas não consegue compreender a vontade, a vocação e o chamado de Deus sobre a sua vida. Demas vive esse triângulo amoroso, cego por este mundo, sem perspectiva mais alguma. E a única coisa que Demas quer fazer é se esconder em Tessalônica, entendendo que lá era o seu lugar de refúgio. Mas só que a carta que Paulo escreve, Paulo não está escrevendo a Demas, Paulo está escrevendo a Timóteo. E diante desta carta, Paulo está expressando a Timóteo o seu desejo que ele fosse ter com ele depressa. Mas por que este sentimento de Paulo a Timóteo? Porque Paulo está olhando para um lado e para o outro, e aqueles que deveriam estar próximos o deixaram.
Aí Paulo observa e lembra-se de Timóteo, ao ponto dele chamar Timóteo de o meu amado filho. Paulo está olhando e dizendo: Timóteo, todos me abandonaram, todos me deixaram, Demas me desamparou, mas eu estou escrevendo esta carta a você, Timóteo, porque você não pode me deixar, você não pode me desamparar. Paulo está olhando para Timóteo, dizendo: Timóteo, por mais que muitos não queiram mais viver a sua vocação, por mais que muitos não queiram mais viver o seu chamado, eu estou confiando em você. Você não pode parar, você precisa perseverar até o fim. Pare e pense, se você nesta manhã teria a possibilidade de receber esta carta em suas mãos, de talvez alguém escrevendo para você dizendo: olha, muitos me abandonaram, muitos me deixaram, mas eu estou escrevendo essa carta a você, porque o Espírito que habita em você não é espírito de covardia. E eu não sei porquê, mas nesta manhã o Espírito Santo fala ao meu coração que esta mensagem é a alguns Timóteos que já estavam pensando em desistir, que já estavam pensando em parar, que já haviam fechado a sua Bíblia sem expectativa de um amanhã. Mas nesta manhã o Espírito Santo te visita para te fazer entender que você não é Demas, você é Timóteo. Por um instante tome a mão de quem está ao seu lado e diga para ele, diga para ela: você não é Demas, você é Timóteo. Você não é Demas, você é Timóteo. Mas pregador, eu já estava prestes a desistir. O que é que eu faço para continuar? Aí eu me lembro do texto de Atos 9, versículo 17. Porque a geração Demas está cega por este mundo, e só há uma maneira desta geração voltar a enxergar: é se a minha geração for cheia do Espírito Santo de Deus. Em Atos 9, 17 diz o texto que Ananias entrou na casa e, pondo as mãos sobre Paulo, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de Damasco, me enviou. E ele me enviou com um propósito: que tornes a ver e que seja cheio do Espírito Santo. Quando Ananias impõe as mãos sobre Saulo, as escamas dos seus olhos começam a cair. E o texto diz que quando Paulo se colocou de pé, começou a enxergar e logo foi batizado. Sabe qual é a maneira de voltarmos a enxergar, de voltarmos a desejar o ministério e a nossa vocação? É quando formos cheios do Espírito Santo, mas não pela metade. Nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo até transbordar. Sabe por quê? Porque há uma brasa, há uma chama, há um Espírito que habita em nós. E esta chama e este Espírito, ele não foi dado para desistentes, ele não foi dado para quem abandona,
Ele foi dado para aqueles que perseveram até o fim. Aleluia. Eu não sei se você entende o que o Espírito fala ao nosso coração, mas Ele está nos chamando para a guerra mais uma vez. Ele está nos chamando para o confronto mais uma vez, porque há uma geração de Demas dizendo: eu não quero mais. Mas eu creio que nesta manhã o Espírito de Deus está erguendo uma geração de Timóteo, dizendo: custe o que custar, eu vou viver a minha vocação. Deixa eu lhe dizer algo. Alguns dias atrás, eu estava com alguns amigos em um restaurante, e quando entramos e nos assentamos, uma jovem funcionária do restaurante nos procurou para nos atender. E eu observei que quando ela olhou nos meus olhos, ela ficou incomodada, e ela começou a puxar a manga da sua camisa, como se quisesse esconder alguma coisa. Nós fizemos um pedido, e depois de alguns instantes ela passou perto da nossa mesa, e eu olhei para ela e disse: moça, qual o teu nome? E ela disse: o meu nome é Ingrid. E eu falei: quantos anos você tem? E ela disse: eu tenho 18 anos. E em meio às respostas dela, ela começou a chorar. E eu perguntei a ela e disse: o porquê é que você está chorando? E ela disse: eu não sei porquê, mas quando eu olhei dentro dos seus olhos, o meu coração começou a acelerar. Eu comecei a sentir uma presença que eu nunca senti antes. E eu perguntei: Ingrid, por que é que você está escondendo os seus braços? E ela disse: porque eu já desisti de viver. Eu não tenho mais alegria. Eu estendi a mão a ela, e quando ela estendeu a sua mão, os seus pulsos estavam cortados, os seus braços já estavam sangrando. E ela disse: antes de você chegar, eu entrei dentro da cozinha do restaurante, peguei uma faca e comecei a me cortar. Mas quando eu estava me cortando, alguém chegou e eu me escondi. E eu disse: depois que eu terminar o meu trabalho, eu vou ceifar a minha vida. E eu, de mão dada com ela, disse: Ingrid, você não foi chamada para desistir, você foi chamada para ir até o fim. Aquela menina dobrou os seus joelhos no meio do restaurante. Todo mundo começou a olhar, se perguntando: o que é que está acontecendo? E de repente, um barulho de línguas estranhas tomou a boca da Ingrid. Jesus a batizou no Espírito. Aí o Espírito Santo falou ao teu coração que há uma geração querendo desistir, querendo tirar a sua vida. Mas eu vim ser profeta de Deus nessa casa e te dizer: o espírito de suicídio baterá em retirada, o espírito de depressão vai embora agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu estou sentindo graça para ministrar sobre a Almadega e Guarulhos nesta manhã. Você não vai ceifar a tua vida, você não vai parar em nenhum caminho. O Espírito Santo te renova esta manhã. Por um instante, feche os seus olhos. Eu sinto que o Espírito Santo tomará este ambiente. A língua portuguesa subirá da tua boca neste momento. Haverá línguas estranhas na tua boca nesta manhã. Não se assuste se alguém ao seu lado começar a levantar a sua mão ao céu, glorificando a Ele. É o Espírito de Deus saindo desta casa esta noite.
pressão está batendo em retirada hoje. Ei, essas noites em claro vai acabar hoje. O Espírito de Deus vai te dar descanso. Falando em línguas estranhas no meio do restaurante. Todo mundo olhando assustado. Os amigos que me acompanhavam olhavam e diziam: meu Deus, o que é que está acontecendo? Quando a Ingrid se levantou, eu disse a Ingrid: você quer entregar a sua vida a Jesus como Salvador? E ela me respondeu falando em línguas estranhas. Mas o Espírito foi falando ao meu coração: há uma geração que está escravizada por este mundo. Há uma geração que está sedenta pela presença do Espírito Santo. E eu vim esta manhã pregar a esta geração. Mas eu vim com esta palavra para te dizer: você não vai desistir. Eu disse ao Senhor em oração esta manhã: ó Pai, nem que seja a última vez, mas usa-me a esta geração. Nem que seja a minha última mensagem, Senhor, mas usa-me ao coração da Almadeg de Guarulhos esta manhã. E eu entendo que o Espírito Santo neste encerramento está revestindo Timóteo aqui esta manhã. Mas observe que diante desta atitude de Demas em desamparar o apóstolo Paulo e abrir mão da sua vocação, Paulo tem a preocupação de dar alguns conselhos a Timóteo. Conselhos estes que Timóteo deveria carregar até o fim. Já que Demas está me desamparando, Timóteo, você precisa ouvir algumas coisas que Demas ainda não ouviu. E diante disso eu aprendo que o céu nesta manhã quer compartilhar conosco algumas coisas que talvez Demas ainda não ouviu. E Paulo dá alguns conselhos a Timóteo. O primeiro conselho que Paulo dá a Timóteo está no capítulo 1, em versículo 5, quando Paulo diz a Timóteo, dizendo: Timóteo, meu amado filho, tenha uma fé não fingida. Em Timóteo capítulo 1, em versículo 6, ele diz: Timóteo, desperte o dom de Deus que há em ti. Em Timóteo capítulo 1, em versículo 8, Paulo diz: Timóteo, não te envergonhes de mim, nem do Evangelho de Cristo Jesus. Em Timóteo capítulo 1, versículo 9, Paulo diz: Timóteo, você tem uma santa vocação. Em Timóteo capítulo 2, versículo 1, ele diz: fortifica-te na graça, ó Timóteo, que há em Cristo Jesus. Em Timóteo capítulo 2, versículo 15, ele diz: Timóteo, apresente-se a Deus como alguém aprovado. Em Timóteo capítulo 3, versículo 4, ele diz: Timóteo, não seja igual a Demas, inimigo de Deus, seja amigo
de Deus. Em Timóteo capítulo 3, versículo 14, ele diz: Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. Em Timóteo capítulo 4, versículo 2, ele diz: Timóteo, pregues a palavra em tempo e fora de tempo. Em Timóteo capítulo 4, versículo 5, ele diz: Timóteo, cumpre o teu ministério. É Paulo olhando para Timóteo, dizendo: Timóteo, todos me deixaram, todos me abandonaram, mas você não pode me abandonar, você não pode me deixar. Timóteo, muitos tomaram as suas escolhas, seguiram os seus caminhos, mas você é o meu amado filho, o meu amado Timóteo. E esta manhã eu estou pregando a este amado Timóteo. Lembre-se desses conselhos que Paulo deu a Timóteo e entenda que é os conselhos que o Espírito Santo está nos dando esta manhã. E ele está dizendo a nós: persevera, persevera até o fim. Pregador, mas está difícil. Eu sei. Eu tenho 26 anos. Eu sei o quão difícil é. Eu lidero uma juventude na Lapa. E eu vivo com conflitos de jovens todos os dias. Mas o mesmo Espírito que visitou a Ingrid dentro daquele restaurante é o mesmo Espírito que vai te visitar esta manhã. E eu vou ser direto e sucinto naquilo que Deus colocou ao meu coração. Eu preciso conhecer aonde está o primeiro Timóteo, que está dizendo: pregador, eu não posso desistir, mas está difícil. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até o altar. E eu não vou insistir muito, eu conheço a voz do Deus que fala ao meu coração. Já há jovens descendo da galeria e eu te aguardo. Isso, vem chorando mesmo. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Vem, moço. Vem, moço. Tome esses corredores. Mas não venha porque o teu amigo está vindo. Venha porque você entende a necessidade de sair daqui cheio do Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus. O nosso Deus tomará essa casa nesta manhã. E não se preocupe. Eu conheço a voz do meu Deus. Eu sei muito bem o que eu vim fazer no encerramento da Almadeira 19. Eu te aguardo, vem. Se o pastor me permite, por favor, se coloque sobre os vossos pés. Oh, amado Jesus. Eu ainda te aguardo, vem. Amado Deus. Pai Santo Deus. Glória a Deus. Oh, Espírito. Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor, por essas atividades. Nós estamos ouvindo tantas coisas nos nossos ouvidos. Nos deixe, Senhor, do teu Espírito Santo. E estamos nos esquecendo que Abençoa os teus filhos.
Há uma geração que carece. Há uma geração que padece. Mas eu falei a Deus: Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor. E o que está acontecendo no encerramento da UMADEP de Guarulhos é Deus visitando um vale de ossos secos e levantando um exército. Eu não sei se você crê nisso, mas o nosso Deus começará a soprar espírito de vida dentro dessa casa. Aleluia. Eu vou orar, mas por um instante tome a mão ou dê um abraço em quem está ao seu lado, tanto na galeria quanto aqui embaixo, e não solte este abraço. Nós estamos no encerramento de um congresso. O Espírito Santo começará a te visitar em meio a este abraço. Nós encerraremos esta manhã debaixo da nuvem da glória de Deus. O Espírito Santo vai renovar você e quem está abraçado com você esta manhã. Eu já vou orar, mas eu peço, ó Senhor Deus, toma essa casa, ó Espírito Santo. Senhor, toma esta galeria, ó Pai. Senhor, toma este altar, ó Deus. Que não haja espaço para dúvida, que não haja espaço para nenhum espírito imundo, mas que o teu Espírito Santo sopre sobre nós esta manhã. Sopra sobre nós, ó Espírito Santo de Deus. Renova, ó Pai, este homem agora. Senhor, oh Espírito Santo de Deus, toma a vida deste moço, desta moça, oh Pai, em nome de Jesus. Ore por ele, ore por ela, levante a sua voz em clamor aos céus por a vida desta pessoa que está ao seu lado. Eu e nós estamos em guerra esta manhã. Isso. Ore por ele, ore por ela. Clame por ele, por ela esta manhã. Abra sua boca em oração a Deus. Abra sua boca em glorificação a Deus. Deus te colocou do lado dele e do lado dela para você interceder por ele. Glória a Deus pela vida dele. Eu já vou orar, mas eu queria que você orasse por ele. Que você clamasse por ele.
debaixo desta nuvem de glória que eu vou orar por você. Já há vidas sendo batizadas no Espírito Santo aqui. Creia, se você ainda não